João, capítulo de número 2, diz assim, verso 1: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, isto é, Maria, mãe de Jesus, disse-lhe: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam postas ali 6 talhas de pedras, para as purificações dos judeus. Em cada uma dessas talhas cabiam 2 ou 3, na minha tradução diz metretas, cerca de 32 a 40 litros, para vocês terem uma ideia. Verso 7: ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora, e levai-o ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então deita o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Nenhuma tradução diz o melhor vinho. Assim deu Jesus início a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando eu perguntei aqui se alguém crê que Jesus vai fazer milagre aqui, eu perguntei sério, não é para brincar de incentivar, não, porque aonde tem fé, milagres acontecem. Amém? As 2 cartas que foram lidas aqui não foram de pessoas que nem presentes aqui estavam, foram de pessoas que ouviram um programa de rádio. E isso melhor agora, porque nós estamos presentes nesse auditório. Tem visitantes aqui, louvado seja Deus pela vida dos visitantes, que vão levar a sua bênção também, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo sabe aqui que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E Jesus diz, o apóstolo João, que aqui ele escolheu um casamento para realizar o seu primeiro milagre. E eu quero ser profeta aqui nesta noite, que Deus escolheu o seu casamento nessa noite. Levante a sua mão para receber, para realizar o milagre que você está precisando, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Estou usando o espírito de profecia que está sobre mim. Prepara. Hoje Deus não vai fazer com que você procure mandrágoras. Hoje Deus vai fazer com que você use a fé, e o milagre acontecerá. Aí eu faço uma pergunta: por que iríamos a um casamento? Eu faço casamento quase todos os meses. O mês passado eu fiz 3. Esse mês eu já fiz um. Dezembro agora tem outro. E já tem casamento marcado para o ano que vem. Acredite. Por que iríamos a um casamento? Aí você falaria: eu vou a um casamento porque eu gosto de comer. Eu gosto do bolo, né? Eu gosto do que eles oferecem. Cada um ia dar uma desculpa. Eu já entrei muitas das vezes, pastor Josué, de bicão. Acredito que aqui não tem, é só lá em Capão Bonito que tem gente que entrou de bicão no casamento. Bicão, não foi convidado, mas entrou. Eu trabalhei uma época de garçom na zona leste de São Paulo, servindo a uma família muito rica, hoje todos em memória. E o senhor, esse advogado, Dr. João Attenfelder Sintra Silva,
morreu com quase 80 anos, ele fazia eu vestir roupa de garçom, terno azul marinho, sapato, camisa branca, a gravatinha de borboleta pretinha e o palitozinho, ou seja, não é o paletó, o colete com a toalhinha. Tinha que saber equilibrar a garrafa de uísque, de champanhe das mais caras, champanhes francesas, vinhos, e eu trabalhava ali a serviço, trabalhei acho que uns 6 meses servindo essa família como garçom. E quando eu parei de trabalhar para essa família, que eles se mudaram, e eu voltei para a zona leste de São Paulo, eu usava essa roupa de garçom para entrar de bicão nos casamentos. E dava certo, porque ninguém perguntava para mim quem era, de quem eu era convidado, e nem pedia. Eu vinha com o lencinho na mão, irmão. E chegava o porteiro dos buffets, abria a porta assim, como se eu fosse servir. Aí os meus amigos lá fora, dá um jeito aí. Às vezes eu conseguia colocar 1 ou 2 para dentro, mas muitas vezes eu fiz isso. Por que iríamos a um casamento? Quem já entrou de bicão aqui no casamento? Seja sincero, vai, levanta a mão aí, vai. Só eu? Ah, bom, achei que era só eu que tinha entrado de bicão. Estou mal no negócio aqui, né? Ainda bem que tem alguns que entrou de bicão. Não fui convidado, mas vou lá para ver, vou lá para comer. Jesus aqui, irmãos, eu quero dizer para você que Jesus, ele é tão educado que jamais Deus, Jesus sendo Deus, jamais ele vai interferir no seu casamento, a não ser que você permita que ele entre. Apocalipse 2:20, ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, olha como Jesus é educado. Se alguém abrir a porta do seu coração, da sua casa, do seu casamento, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Olha a transformação da água em vinho. É isso que vai acontecer aqui nesta noite. Mas ele só vai fazer esse milagre se você permitir que ele entre, porque ele não é mal educado. Nessa casa chamada coração, que só você tem a chave e abre para o lado de dentro, Jesus não vai forçar, não vai arrombar e não vai ser entrão, muito menos de bicão. Eu quero ser abençoado nessa noite. Você quer, irmão? E nós temos que convidar Jesus para entrar no nosso casamento. Nós encontramos, pastor Josué, casamentos sendo desfeitos hoje, não pelo adultério, porque o adultério hoje está em 4º lugar pela pesquisa na destruição de casamentos. Em 4º lugar. Aí você me pergunta, o que está em 1º lugar? Finança, o dinheiro. O que está em 1º lugar, pastor, que está destruindo o casamento? Finança. Já não é mais o adultério que tem destruído casais, e sim as finanças. E Jesus, irmão, entendendo a necessidade de que os casais precisam hoje, Jesus percebe que o nosso coração está voltado para coisas materiais. Nós deduzimos que o bem-estar do nosso casamento está, irmãos, naquilo que adquirimos. E Jesus disse que ninguém pode aumentar um côvado sequer, viver 1 minuto a mais pelos bens que possui. Ninguém vai ser salvo, prolongar a sua vida, por mais rico que seja. Cadê Michael Jackson? Cadê Elvis Presley? Cadê John Lennon? Cadê os popstar do mundo? Cadê o presidente Tancredo Neves? Cadê outros que já partiram, que tinham fortunas para pagar os melhores médicos do mundo, como Michael Jackson? Não pôde acrescentar 1 minuto. Não pôde acrescentar um côvado, 1 minuto, mais um dia da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Tem gente, quem sabe tem gente pensando em separar aqui. Uma vez eu encontrei uma senhora, ou melhor, essa senhora entrou dentro da igreja. Eu estava pintando a igreja com um boné na minha cabeça, e eu pintando a igreja, pastor Josué, essa senhora entrou com o marido dela, e ela seca, bruscamente ela falou assim: pastor, eu entrei aqui nessa igreja para o senhor fazer uma oração para nós,
para nós separarmos. Eu quero separar do meu marido, não aguento mais. 1 ano desempregado, ele sai para trabalhar, para arrumar emprego e volta bêbado, pastor. E ela começou a soltar os cachorros em cima do marido, e eu só ouvindo, nunca vi aquele casal, não conheço. Quando ela terminou, que ela desabafou, eu falei assim: irmã, não seria a hora de você abraçar o seu marido? Você perguntou por que ele está bebendo? Ele está decepcionado por estar desempregado, conta de água cortada, luz cortada, e para acabar, para piorar, a esposa vem e fala que quer largar dele. Ele não tem nenhuma reserva no banco, está desempregado. Os amigos dele falam: toma uma aí que você vai esquecer. Ele está sendo influenciado por maus conselhos, más companhias, e você ainda, para piorar, vem e fala que quer largar dele, e pede uma oração para mim, para você largar do seu marido. Não seria a hora de você abraçar ele e sair junto com ele, tentar fazer alguma coisa? E aí ela começou a se esmurecer, e eu fui falando, ela começou a chorar. Orei pelos dois, estavam sem nada na casa, fui até a responsável pela despensa da igreja, fiz uma cesta básica bem caprichada, peguei o endereço deles, levei a cesta lá para eles, orei mais uma vez por eles, e encorajei ele. Falei: olha, não beba mais não, levanta cedinho, vai procurar bem cedinho, porque tem gente que está desempregado, levanta 11 horas da manhã para ir procurar emprego, vai mal acabado, como diz o caipira, vai todo sujo. Olha, isso é uma vergonha. Eu não sou Boris Casoy, mas é uma vergonha. Uma vez eu estava levando um irmão para fazer a perícia no INSS, eu quase joguei ele fora do carro. É sério, você que está me assistindo pela internet, eu não sei, é essa câmera aqui, eu não sei, está filmando, né? Mas está me ouvindo. Sabe o que esse irmão falou para mim? Eu falei: ô irmão, ele estava fedendo fumaça, de fogão a lenha, mas muito forte, misturado com suor, barbudo, cabeludo, unha tudo suja, preta. E olha que o irmão tinha gados no sítio dele, carro. E aí eu falei assim: ô irmão, ele tinha tuberculose, por que o irmão não toma um banho, não faz a barba, não penteia o cabelo? E eu estava levando ele para a cidade de Itapetininga. Na época não tinha INSS em Capão, só em Itapetininga. Sabe o que ele falou para mim? É para o médico assinar mais 3 meses de... para o médico ficar com dó de mim, eu sou doente. Eu quase joguei ele fora do carro, irmão. É sério. Que hipocrisia. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, que está nos conduzindo à terra que mana leite e mel, e nós estamos mendigando. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido. No lugar que Deus quer te colocar, é lugar que mana leite e mel. Levanta a sua mão, dá um glória a Deus, aí é vida, e vida com qualidade. Oh, aleluia! É com qualidade. Aí eu pergunto, por que Jesus foi convidado? Ele não foi de bicão. Será que foi por ser uma celebridade? Não. Jesus aqui diz o texto que ele não tinha feito milagre nenhum, então ele não era nenhuma celebridade. Ninguém estava correndo atrás dele porque sabia que ele ia fazer o milagre. Ninguém. Ele tinha popularidade, pastor? Também não. Então ele não foi convidado por ser uma celebridade, por ser um homem de conhecimento, um político, ter popularidade. Não. Ele foi convidado porque, segundo os teólogos, dizem que era primos de 3º grau de Jesus e Maria. Através de Maria, Jesus foi convidado com os seus discípulos. E aí ele foi a essa festa porque o povo gostava dele, ele era simpático, ele era atencioso. E Jesus foi ao casamento, escolheu um casamento para realizar o seu maior milagre, porque ele foi o Criador. Amém, amados? Quantos estão me entendendo? Alguns aqui estão vivendo de uma vida artificial, outros separam. Pastor, acabou o amor.
o amor genuíno. Pode ser que acabou o prazer sexual, mas o amor não acaba. Você escolheu essa companheira para envelhecer do lado dela. E eu sei que vocês passaram e vão passar por grandes dificuldades, lutas e desafios. Mas se nós convidarmos Jesus, preste atenção, se nós convidarmos Jesus para fazer parte do nosso casamento, não vai faltar milagres dentro da nossa casa. Sempre que acabar o vinho, se você tiver água, será o suficiente para o milagre no seu casamento acontecer. Amém, amados? E aí eu vejo aqui Jesus está lá. Aí há uma pergunta que eu faço aqui quando eu prego essa palavra: será que os noivos não se prepararam para esse casamento? Ou os convidados beberam demais? Foi imprudência dos noivos em comprar pouco vinho para muita gente, os convidados? Ou eles compraram muito vinho, mas os convidados beberam demais? Fica aí um ponto de interrogação para você meditar. Uma coisa eu te digo, que o vinho acabou no primeiro dia. E a cultura do casamento judaico durava 7 dias. Então o vinho no casamento judaico era alegria. No Velho Testamento simbolizava a presença do Espírito Santo. Aqui no casamento, hoje na nossa cultura, hoje não é um vinho. Hoje para nós, um casamento sem o bolo, a gente vamos falar que é o quê? Um fracasso. O caipira diz assim, um fiasco. Vai ser um fiasco. E eu vou te falar uma coisa, estou com experiência. Eu, por ser confeiteiro e padeiro, no dia do meu casamento não teve o bolo. Vocês acreditam nisso? O confeiteiro, que era para fazer o meu bolo de 40 quilos, encheu a cara, bebeu, marvado, né? Depois ele aceitou Jesus e dormiu salvo. Rocão, a gente chamava ele. Quando eu cheguei à noite no meu casamento, a mesa pronta, tudo pronto, para tirar foto, cadê o bolo? O meu patrão foi viajar porque ele sabia que eu ia ficar indignado, eu era funcionário dele. Cadê o bolo? O confeiteiro não veio. E nenhuma dessa, uma padaria como essa, foi irresponsável, porque tinha que contratar confeiteiro de outra padaria e não poderia faltar. Se fosse um pouquinho, mas agora, se fosse agora, eu processaria uma padaria como essa. Mas tudo bem, o meu casamento faltou o bolo. E aí a turma fica esperando, cadê o bolo? E dá a batatinha na conserva para o povo, dá lanchinho para eles, dá refrigerante, dá o salgadinho para eles. Mas cadê o bolo? Não tinha bolo. Mas não é porque faltou bolo no meu casamento que faltou alegria. Já completei 25 anos ao lado da minha esposa e Jesus sempre transforma a água em vinho. Você pode aplaudir a Jesus por isso? 25 anos. Aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você vai receber o seu milagre individual nesta noite. Os casais aqui vão receber o milagre na sua família, para os seus parentes. Pastor, eu estou desempregado, não sou casado, sou solteiro. Essa palavra está sendo voltada para casais? Não, essa palavra está sendo voltada para a nave toda da igreja. Se você crê, eu não sei qual é o milagre que você está precisando aqui nesta noite, mas basta ter um pouquinho de água, que ele transforma a tristeza, a água, o que é incolor, em uma coisa que tem cor colorida, que traz vida. Se prepare para o gozo que você vai receber nesta noite. Pergunta para mim, pastor, o que eu tenho que fazer? Pergunte, igreja, bem forte. Pastor, o que eu tenho que fazer? Obrigado. 3 coisas para que o milagre aconteça, para que a água se transforme em vinho. Aí eu tenho fé que Deus vai transformar a água em vinho. Eu tenho fé que Jesus vai abençoar meu casamento. Eu tenho fé que Jesus vai tirar o vício do meu esposo, do cigarro, da bebida. Eu tenho fé que Jesus vai salvar minha esposa, os meus filhos. Tem fé, mas não faz nada. Primeira coisa, para que o milagre da água
se transforma em vinho, você tem que fazer 3 coisas. E a primeira dela é: identifique o problema. Digam glórias a Deus. Você tem que identificar quem foi que deu o pontapé inicial no problema. Seja ele financeiro, seja ele crise conjugal, deixa as mandrágoras de lado agora. E vai identificar: eu sou o culpado. Ser um homem, uma mulher de Deus e falar: eu dei o pontapé inicial nesse problema. Eu não orcei direito, por isso acabou o vinho. E Jesus, de fato, quando ele fala para a mãe que não tinha nada a ver, ele não tinha nada a ver. Eu fui convidado, não tenho culpa nenhuma que o vinho acabou no primeiro dia. Não sou eu que sou o mestre-sala, não foi eu que orcei o buffet para fazer a alegria dos convidados. E Jesus fala assim: eu lavo as minhas mãos, mulher, mãe, não tenho nada a ver com isso. Ainda não é chegada a minha hora. Nessa brecha, Maria fala assim: quem sabe é hoje. Ele falou que não chegou a hora ainda, mas ela guardava tudo no seu coração. E ela dizia: quem sabe é hoje que Jesus vai fazer o milagre. Aleluia. Quem crê que é hoje, irmãos? Identifique o problema. Quando você identificar o problema, metade da questão já estará resolvida. O resto Jesus vai fazer. Você tem que dizer para Jesus: Jesus, sou eu o culpado. Tem uma música linda, eu não sei se vocês cantam ela aqui, o título é Terra Seca. Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou no deserto. É lindo. E ele fala no hino que ele é o culpado. E ele fala assim: deixa a chuva descer, deixa a água molhar, encharcar essa terra seca. Quando nós reconhecemos o nosso erro, a chuva desce, a água se transforma em vinho, os problemas são resolvidos, as portas se abrem, sem mandrágora, o negócio vai ser resolvido em nome de Jesus. Digam glórias a Deus por isso. Então identifique o problema, não faça vista grossa, não empurre com a barriga o problema que você está passando dentro do lar, não transfira responsabilidades a outros. Seus filhos estão rebeldes, desobedientes, isso é culpa do professor da escola dominical. Vou mudá-los de escola, porque a escola não está resolvendo nada. De que adianta eles terem uma escola particular, uma faculdade, na melhor faculdade, mas dentro da casa eles não terem o exemplo, vocês não identificarem o problema, a água nunca vai ser transformada em vinho. Maria sabia disso, ela identificou o problema. Acabou o vinho, acabou a alegria. É um casamento sem bolo. Jesus, eles estão com um baita problema, um enorme problema. Que tenho eu contigo, mulher? Não é minha hora ainda, não chegou a minha hora. Jesus foi convidado, ele não disse de antemão: eu vou lá para realizar um milagre. Mas quando Jesus viu a postura de sua mãe, Maria, ao demonstrar fé, compaixão, solidariedade, sendo que faltava 6 dias para o casamento ainda continuar, ela disse: Jesus, meu filho, resolve aí, eles acabaram o vinho. É como se Jesus falasse assim: tá bom, você fez uma atitude louvável, o que tem aí? Declara o que tem. É quando o profeta falou: declara o que tem em casa para a viúva lá. Tua serva só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Pronto, identificou o problema. Jesus vem e faz um milagre. Quem deu o pontapé inicial? Quem começou o problema dentro da sua casa? Foi você mesmo. Deus não tem culpa. Deus simplesmente, Ele vê a nossa agonia, simplesmente Ele vê o nosso gemer, o nosso sofrer, e Ele então fala assim: toma uma atitude, faça alguma coisa, traga água, traga carteira profissional, traga a chave do carro, traga o documento da herança que está enrolado, traga aquele papel que está na mão do juiz e que não sai, põe a tua fé em ação, faça alguma coisa, e Jesus vai fazer a parte dele. Quantos creem nisso? Está cheio de pessoas aqui que estão precisando desse milagre.
Então você precisa identificar o problema. Cutuca o seu irmão e diga para ele: identifique o problema, irmão. Segunda coisa, além de identificar o problema, apresente-o a Jesus. Deixa eu pegar essa garrafa aqui, para usar como exemplo, a pessoa que trouxe essa garrafa aqui, que Deus honre a fé dela, fora os documentos que estão ali, chave. Eu quero ajudar na oração, viu, pastor? Quero ajudar. Aleluia. Apresente-o a Jesus. Quando aquela mulher viúva apresentou o pouquinho de azeite, o pouquinho de farinha que ela tinha em casa ao profeta, a coisa faltou, irmãos? Sim ou não? Não. Jesus multiplicou. Às vezes o diabo coloca no nosso coração que o pouquinho que temos, o diabo coloca no nosso coração que o pouquinho que temos reservado, Deus vai tomar da gente e nos deixar mais pobre. Deus não está pedindo o pouquinho que você tem para te deixar mais pobre. Ele está querendo o pouquinho que você tem para multiplicar esse pouquinho em nome de Jesus. Na realidade, quem precisava do milagre não era o profeta, era a viúva que precisava do milagre, porque o profeta, Deus usava corvos para cuidar. Hoje Deus já está direcionando corvos assim, ó, oh aleluia, para levar carne do palácio, do bom, terra que mana leite e mel, vai levar o de melhor para o teu casamento. Quem crê, diga glórias a Deus. Muito bem. Quando eu falo aqui, apresente a Jesus em oração, em jejum, em campanhas como essa. Espera aí, se Deus está dizendo que tem o de melhor para mim, Isaías capítulo 1 verso 19, diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu vou ficar mendigando, pedindo migalhas? Aquela mulher falou: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa, mas se o Senhor me der uma migalhinha, tá bom. E aí Jesus vê uma fé tremenda naquela mulher, que ela fala assim: os filhos que era Israel, quando Jesus fala, não é necessário tirar, não é lícito tirar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela falava: sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam, não morre nenhum de fome. Quando ela declarou isso, na nossa linguagem, no português, ela quis dizer assim: Senhor, eu sou uma mulher Ciro-fenícia, de origem grega. Eu sei que eu não tenho direito nenhum às promessas de ir à terra prometida, de ter o de melhor. Eu sei que eu não tenho direito nenhum de te incomodar, e o Senhor não tem obrigação nenhuma de me abençoar. Mas contanto que Israel seja abençoado, as migalhas que sobrarem, a mesa farta, o que sobrarem de Israel na mesa farta, ou seja, que Israel seja abençoado, eu terei alegria, gozo no coração e alegria em ver Israel abençoado, porque talvez sobre alguma coisa para mim. Foi isso que ela quis dizer para Jesus. E Jesus fala assim: mulher, grande é a tua fé, vai e seja conforme tu creres, em nome de Jesus. E ela foi, e a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Aquele centurião disse assim: o meu servo está paralítico e horrivelmente endemoniado. Enfermidade literalmente física, se nascera paralítico eu não sei, mas estava, e horrivelmente endemoniado. Jesus falou: eu vou lá. Não, Senhor, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Você crê nisso, irmãos? Amém. Jesus está dizendo, a segunda coisa que Deus está falando conosco nessa noite: apresente-o a Jesus. Por quê? Porque Ele tem prazer em ajudar. Se Maria não mostrasse o problema, o milagre da água em vinho não ia acontecer nada naquele casamento. Certamente Jesus ia usar uma outra ocasião para realizar o seu primeiro milagre, mas alguém tomou uma atitude, identificou o problema e apresentou a Jesus, e o milagre aconteceu. Jesus garantiu
a alegria daquele casamento, não só nos 7 dias de bodas, de festa, não, mas pelo resto da vida daquele casal. Jamais eles esqueceram aquilo. E em terceiro e último lugar, a pergunta é: o que eu tenho que fazer, pastor? A primeira é identificar o problema. A segunda, apresentar a Jesus. E a terceira e última, faça o que Ele disser. Faça o que Ele te pedir. Por mais louco que pareça, faça. Tem as talhas que era para purificação, lavagem de mãos e pés. Eu tive por 2 vezes em Israel, e eu tive o privilégio de passar na frente do templo de Omar hoje, aquela mesquita que está no lugar onde os judeus querem construir o templo de Salomão, o verdadeiro templo de Salomão, não o que o bispo Macedo fez lá, é o verdadeiro. E aí então eu tive o privilégio de lavar as mãos. Eu vi hoje de uma forma, uma coisa redonda, uma fonte cheia de torneiras. Os sacerdotes entram, lavam os pés, lavam as mãos, a tradição. Vi talhas, vi potes, vi o que você imaginar em Israel. Essas talhas eram colocadas águas para o dia da purificação. E aí Jesus fala assim: enche de água, chama os serventes, o mestre-sala, o organizador da festa está no lugar à parte. Os serventes vão lá e pegam as talhas que cabe 30, 40 litros, levam, enche de água. Jesus está observando, e Jesus fala: enche. Terceira coisa, faça o que Ele te pedir, por mais louco que pareça. Encheram de água. Aí Jesus falou assim: agora peguem um pouquinho, que vocês não vão aguentar levar uma talha dessa, vão derramar porque elas estão cheias. Pegue uma taça, encha ela com esta água que eu mandei vocês colocar, e leve ao mestre-sala. O mestre-sala veio, foi chamado, e deram a água para ele provar. A taça certamente de bronze, ou de ouro, sei lá, de platina, de qualquer outra coisa. Quando ele olha aquele vinho claro, o melhor vinho, o vinho que era colocado em primeiro lugar na festa, para que os convidados se alegrassem: aqui a coisa é boa. Quando acabasse o bom, deitava-se o inferior. E aí quando ele prova aquele vinho, ele fala assim: mas que vinho é esse, gente? Esse é o melhor vinho que eu já provei. Chama o noivo. O mestre-sala manda chamar o noivo. E ele fala para o noivo: você guardou até agora o melhor vinho, deixou todo mundo entrar em desespero, todo mundo ficou, principalmente eu que estou organizando essa festa. Todo homem deita primeiro o melhor, depois deita o ruim. Você inverteu, deu o ruim, já acabou, e o melhor agora você deita para nós. Deixa eu te falar, quando você pensa que acabou as coisas, a fé, que as coisas estão por um fio de cabelo, Deus aparece com o melhor para você. Oh, aleluia! Os homens tentam achar solução para o nosso casamento: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E aí a gente, muitas das vezes somos frustrados. Muitas das vezes somos frustrados porque as coisas que eles apresentam parece tão fácil, uma varinha de mágica e pronto, está tudo resolvido. Não, se você não identificar o problema, não apresentar a Jesus e não fazer o que Ele te mandar, não adianta seminário, não adianta encontro de casais. Você tem que fazer o que Jesus vai te pedir nesta noite. Olha, eu não sei o que Ele vai te pedir, já lavo as minhas mãos, eu não sei. Para os leprosos ele disse assim: olha, vai lá e mostra ao sacerdote. Eles não questionaram: mas nós estamos leprosos ainda. Mas Jesus mandou nos mostrar ao sacerdote: vamos obedecer esse homem. E no caminho eles foram libertos das lepras. Para outro cego ele falou: caminha aí uns 50 metros, você vai encontrar um tanque chamado tanque de Siloé, lava o olho lá e você vai ficar vendo. E o cego sai. Jesus mandou, eu vou obedecer. E quando ele entra na água, ele se lava e ele volta enxergando. Eu não sei a loucura da fé que Jesus vai pedir para você fazer nesta noite.
mas é só Ele e você. Mas o que Ele te pedir, faça. Se Ele falar, levante de madrugada, faça isso, pastor, faça, porque Deus vai honrar aquilo que Ele colocar no teu coração. Levante a sua mão, receba o seu milagre, dá uma linda salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Faça, irmão. Sabe o que Jesus pode pedir para você hoje? Para você ter a água transformada em vinho? Desliga a internet por alguns dias. Será que você consegue viver sem internet? Jovem que aqui está, mas pastor, eu estudo faculdade, eu tenho que fazer pesquisa e tal. Eu sei, mas será que a internet não está ocupando o espaço maior do que devia ocupar? Se Jesus falar assim, desliga a televisão, eu estou aqui, estou com vocês. Eu não sei o que Jesus vai pedir para mim a hora que eu voltar para casa, mas o que Ele pedir para mim, eu vou fazer. Se Ele falar jejue 7 dias, eu vou jejuar. Se Ele falar, você já identificou o problema, já está jejuando, já está orando, me apresentou a mim, creia que eu vou fazer o milagre, eu vou esperar o milagre de Deus. E eu tenho certeza que a hora que eu for provar a água estará transformada em vinho, e vocês serão surpreendidos para a glória de Deus.